Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar história, ou melhor, compreender o que são os patrimônios e sua importância para a nossa sociedade e para toda a cidade. Então, vamos lá? Então, hoje nosso assunto é os patrimônios das cidades e dos impérios na antiguidade. Mas antes de conhecer melhor isso, vamos compreender primeiro o que é patrimônio. Patrimônios históricos são bens materiais que possuem importância na história de determinada sociedade e comunidade. Ou seja, é tudo aquilo que vai relatar o que aconteceu, não só o que aconteceu, mas como era a vivência naquela época, como foi construída, desenvolvida e arquitetada aquela cidade. Esses patrimônios foram, ao longo do tempo, construídos ou desenvolvidos pelas sociedades, estão inteiramente relacionados com a identidade local. Existem três tipos de patrimônio: o material, imaterial e humanidade, e o patrimônio da humanidade. Então, precisamos diferenciar esses três tipos. Patrimônio material representa os bens culturais materiais da cidade, por exemplo, museu, biblioteca, universidade, construções antigas, históricas. Patrimônio, melhor resumindo, patrimônio material, aquilo que a gente consegue pegar. Patrimônio material, também chamado de patrimônio intangível. Ele reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas e assim por diante. E o que é patrimônio da humanidade? É um local considerado valioso para todo o mundo, não só na sua sociedade, não só no seu estado, município, etc. É algo mundialmente valioso, independente de onde está localizado, porque ele não só reflete a história da sua sociedade local, mas ele vai refletir mundialmente. Então, temos que compreender a importância da preservação destes patrimônios. Já compreenderam que existem três tipos de patrimônios: o material, imaterial e patrimônio da humanidade. O porém patrimônio são construções bem antigas, são construções datadas de séculos e impérios bem anteriores, bem antigo mesmo. O problema é a preservação. Lembrando que essas construções, o imaterial, as danças, o folclore local, ele só não reflete a sua história, mas reflete a história de toda a sociedade, de toda a humanidade. Então, ele precisa ser preservado. Ele não deve ser denegrido, pichado, demolido. Ele tem que ser preservado. A preservação dos patrimônios culturais ajuda a conservar a história e a memória das diferentes sociedades e entender as transformações ao longo da história. As discussões sobre as políticas referentes à preservação do patrimônio deu-se início ao final do ano de 1930. Então, até a data de 1930, não se tinha políticas públicas direcionadas à preservação desses patrimônios históricos. Vocês não imaginam quantos casarões, quantas igrejas foram demolidas ao bem do desenvolvimento social. Porém, quando você demole algo historicamente que carrega a história, uma cultura de um povo, de um legado, você está demolindo você está demolindo a história local. Você demole a arquitetura, que foi, como era construído. Você apaga a história, não a história, mas uma parte da sociedade. A história que coube as pessoas a construir aquilo, coube as pessoas a transformar aquilo. O patrimônio cultural brasileiro é de fundamental importância para a memória, para a identidade de um povo. Na cultura brasileira, os seus patrimônios foram devidamente resgatados e devolvidos ao povo simples. E sua herança civilizacional, a nossa cultura, é linda e todo brasileiro deve conhecer a nossa história. Foi citação de Mário Freitas. Então, lembrando que até o ano de 1930, não se tinha políticas públicas direcionadas à preservação desse patrimônio. Então, após essas políticas, foram desenvolvidas ações para conservar nossos patrimônios, conservar nossa história. O Brasil, segundo a Unesco, é o 13º país no ranking com maior número de patrimônios da humanidade, possuindo 22 bens tombados em 17 estados.
Então vamos analisar que temos a quantidade de países que existem mundialmente. Então, o Brasil está no 13º ranking dos países que possuem mais patrimônios históricos. Veja a quantidade de patrimônios que temos. Veja a quantidade de história que produzimos. Daí eu trouxe um exemplo, que é a cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto foi a primeira cidade a receber o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco no país. Em 1980, a cidade tem papel importante na história do Brasil. Foi palco da Inconfidência Mineira, já foi capital do estado até 1897 e teve seus tempos de glória no período da exploração do ouro. Então, os impérios antigos, a fundação da cidade histórica de Ouro Preto, ela conta a história. Como disse, ela é um patrimônio da humanidade. Ela não conta só a história local, ela tem importância mundial para toda a sociedade. Eu trouxe agora um exemplo bem pertinho de nós, que é um patrimônio histórico da humanidade, que é o Centro Histórico de Olinda, que, gente, é perto, né, de nós. Olinda respira história e beleza. Ela foi a segunda cidade brasileira a ser declarada Patrimônio da Humanidade em 1982. Então, Ouro Preto foi declarado em 1980. Após 2 anos dessa declaração, Olinda foi declarado como Patrimônio da Humanidade. O centro histórico abrange uma área de 1,2 km² e cerca de 1.500 imóveis, entre edifícios coloniais do século XVI, repare quando foi feitas essas construções, e fachadas de azulejos do século XVIII e XIX, além de obras neoclássicas e ecléticas do início do século XX. Vamos analisar melhor isso. Olinda é uma cidade totalmente histórica. Cada cantinho de Olinda vai contar um pouquinho da história brasileira, história municipal, história regional, o que vocês quiserem imaginar. Então, os prédios de Olinda, daquele centro histórico, eles são datados do século XVI. Estamos no ano 2021, para vocês terem uma ideia quantos anos tem essas habitações. As suas fachadas de azulejo eram trazidas de Portugal. Portugal fabricava o azulejo, todo desenhado, todo bem bonitinho, vinha-se para colocar nas casas de Olinda. Olinda teve uma grande importância para a nossa história. Vamos lá? O Centro Histórico de Olinda remete ao início da colonização portuguesa do Brasil, no século XVI, quando foram construídas as primeiras habitações. Quando se consolidou como sede da capitania de Pernambuco, no período áureo da economia de cana-de-açúcar. Então, o período brilhantino da cana-de-açúcar, Olinda era a capital, que recebia os maiores barões da cana e assim por diante. As características essenciais do Centro Histórico de Olinda são fontes históricas do processo de formação da cidade, revelando como a cidade foi formada e desenvolvida, como também a concepção dos materiais empregados em suas construções, além do artesanato e das tradições empregadas entre o sagrado e profano. Por que, professora, sagrado e profano? Lembrando que fomos colonizados pelos portugueses. Os portugueses são católicos, extremamente católicos. Então, a Igreja Católica tem, sim, um pontinho de desenvolvimento na nossa sociedade. Ela foi responsável por várias tradições que temos hoje em dia. E Olinda, no seu centro histórico, você pode encontrar igrejas e capelas que são extremamente belas. Elas foram totalmente projetadas com maior cuidado, porque porque assim, deixa eu melhor colocar para vocês. Como fomos um desenvolvimento a partir do catolicismo, os portugueses eram, então as igrejas para eles eram os monumentos históricos mais importantes que uma sociedade podia ter. Então as igrejas de Olinda foram feitas com maior esmero, com maior cuidado, com maior riqueza que se tinha naquela época, sim, extremamente ricas. Porém, com a depredação que houve, levaram vários itens que se continham nessas igrejas. Agora vamos entender melhor o que é o patrimônio material, já que vimos o patrimônio da humanidade. Trouxe material e trouxe 2 exemplos aqui de Vitória de Santo Antão. O primeiro é a igreja aqui na matriz, que é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construída em 1738 pelo bispo Dom Frei José Fialho. Esta igreja corresponde à implantação da arquitetura neoclássico na arquitetura religiosa.
em fins do século XVII, início do século XIX. Como eu disse a vocês, a igreja era a menina dos olhos do desenvolvimento de toda a sociedade naquela época. Como fomos colonizados pelos portugueses e eles eram os povos católicos, a igreja era totalmente feita com a arquitetura que melhor que se tinha naquela época, que era com o melhor arquiteto, era com a melhor riqueza que se tinha, com tudo do bom, do melhor, do maravilhoso. Porém, não temos mais essa riqueza encontrada dentro dessas igrejas, a partir da depredação, do não cuidado que se tinha, então muitas coisas foram se perdendo ao longo da história. E quanto o segundo exemplo, eu trouxe o Sobradinho Mourisco. O edifício trata-se do início remanescente da antiga povoação de Santo Antão da Mata. Ele faz parte da evolução de Santo Antão da Mata para a Vitória de Santo Antão. Prédio de taipa datado do início do século XVII. Então, até hoje está lá a construção, veja. Início do século XVII, estamos no ano de 2022. Olha quanto tempo já tem. E agora eu vou falar sobre o patrimônio imaterial. Eu acho que vocês estão um pouco em dúvida. O patrimônio material são as construções antigas. O que é o imaterial? O patrimônio cultural é fundamental para a memória e a identidade de um povo. No Brasil, a Constituição de 1988 define o patrimônio cultural como os bens de natureza material e imaterial, individualmente ou em conjunto, que se referem à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos. Então, eu trouxe como referência do patrimônio imaterial os festejos do Galo da Madrugada. Ele é um patrimônio material. A festa por si só é um patrimônio material. Ele traz a cultura pernambucana, a cultura dos festejos carnavalescos. Trouxe sim, a comida pode entrar como patrimônio imaterial. Esse exemplo é o bolo de Souza Leão, que é um patrimônio imaterial do município de Jabotão dos Guararapes. Receita desenvolvida e criada lá, que ela traz uma certa história. Então a história, para que ele foi desenvolvido, como ele foi desenvolvido, tudinho. E eu trouxe a dança, que é o chachado. O chachado é um patrimônio imaterial pernambucano, porque ele traz a cultura pernambucana do desenvolvimento da dança. Temos o chachado, temos o frevo, temos o forró e assim por diante. Então, os patrimônios é a herança de um povo construído dos seus antepassados. Lembra como eu disse, nossos patrimônios contam a história que tivemos. Para a gente entender melhor a nossa história atualmente, precisamos compreender o que passou. Para eu saber a atualidade, eu preciso compreender o que passou antigamente. Então, essa compreensão, essa história, vamos ver a partir dos nossos patrimônios. São bens entrelaçados à memória local, regional e nacional, compondo parte da herança cultural. Por meio do patrimônio histórico-cultural, podemos conhecer a história e tudo que envolve. Por exemplo, a arte, as tradições, os saberes de determinado povo. Preservar e valorizar os elementos culturais de um povo é manter viva a sua identidade. Trata-se, portanto, de um ato de construção da cidadania. Preservar o patrimônio nada é do que você conservar a sua história, você construir a sua cidadania e você preservar a sua história para as pessoas que virão. Então, esse é aquele momento que vocês pegam o seu caderno e anota o dever. Gente, o dever está extremamente fácil. É um dever mais que você vai pensar. Eu quero que você reflita a importância dos patrimônios históricos para a sociedade, o que ele vai trazer, o que ele vai revelar para nós. Então, primeiro, qual o significado de patrimônio material e imaterial? Segundo, por que devemos preservar os patrimônios históricos culturais? Terceiro, qual a importância dos patrimônios históricos culturais para a sociedade? Lembrando que essas três perguntas, se você assiste o texto, se você tiver dúvida, assista o texto novamente. Elas não estão difíceis, são perguntas fáceis. Porém, vai precisar que você pense assim, você reflita sobre os acontecimentos, tá certo? Então, esse é aquele momento que a gente se despede.
que eu agradeço por vocês terem assistido a aula e, como eu digo sempre, né? Se tiver com dúvida, pergunta à sua professora, compartilhe a aula com seus amigos, tá certo? Então, me despeço de vocês hoje. A gente se encontra na próxima aula, ok? Tchau, tchau!